Muito boa noite, hoje é dia 12 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Wagner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da revelação da Polícia Federal de que o ministro Dias Toffoli aparece várias vezes em mensagens obtidas no celular de Daniel Vorcaro e da reação constrangedora do ministro. Também vamos falar da mega operação aqui em São Paulo, que prendeu centenas de agressores de mulheres e deu um exemplo para o resto do país de como se deve tratar esse tipo de gente. E também da mais recente pesquisa Quest, que projeta um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro nas eleições de outubro. E ainda tem o quadro de toda quinta-feira, o Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Em janeiro, ninguém entendeu por que o ministro Dias Toffoli tinha determinado de modo muito errático que todas as provas obtidas pela Polícia Federal no escândalo do Banco Master deveriam ser lacradas e armazenadas no STF. Foi mais uma etapa constrangedora da condução desse processo pelo ministro, que depois de alguns dias e muita pressão, tanto social quanto institucional, autorizou a PF a acessar o material, ainda que sob condições bem restritas, né? Ontem, no fim do dia, quando os jornais já estavam quase fechando as suas edições de hoje, a gente fica sabendo que o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, entregou diretamente em mãos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, informações do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com menções ao ministro Toffoli, pedindo a sua suspeição para seguir à frente do caso. O mero gesto já é explosivo, né? Para ficar claro, a Polícia Federal está pedindo o afastamento de um ministro de uma investigação de fraude financeira, possivelmente a maior da história, que está acontecendo dentro do tribunal onde ele trabalha. Em qualquer lugar sério do mundo, a essa altura do jogo, depois de tudo que foi se revelando nos últimos meses, isso deveria ser a gota d'água. Mas não, Toffoli dobrou de novo a aposta. Fachin encaminhou o material a Toffoli, que publicou uma nota atacando o pedido de suspeição, dizendo que a Polícia Federal não tem legitimidade para fazer esse pedido e dizendo que vai sim esclarecer as menções ao seu nome, mas ao presidente da corte. De acordo com as notícias, as mensagens têm menções a pagamentos ao ministro de forma cifrada. Hoje, Toffoli admitiu finalmente o que até as pedras do caminho já sabiam. Ele é sócio da Mardit, essa empresa familiar que integrou o grupo do resort Itaiaia, lá no norte do Paraná. Segundo a nota do gabinete, ele não exerce atos de gestão, o que é permitido pela lei orgânica da magistratura. Até aí a discussão é jurídica. O problema começa quando ele próprio admite na nota que entre 2021 e 2025, parte das cotas do resort foi vendida por mais de 3 milhões de reais ao Fundo Arlim, um fundo controlado pela REAG, REAG que é ligado ao Banco Master. Banco Master que é o objeto do inquérito que está nas mãos de Dias Toffoli. E na insanidade institucional que nos assola, na mesma nota, ele diz não ter qualquer relação com Daniel Vorcaro. Ora, se foi um fundo ligado ao Banco Master que comprou a fatia milionária do Resort Itaiaia, que era da família Toffoli, como que não tem relação financeira? O gabinete afirma que todas as operações foram declaradas à Receita Federal e feitas a valor de mercado. Então, não há até o momento nenhuma prova de ilegalidade, mas o ponto nunca foi esse. O ponto é que o relator de um caso que investiga um banco não pode ter recebido recursos oriundos de um fundo ligado a esse mesmo banco, ainda que tudo tenha sido formalmente ilícito. A suspeição não é condenação, é proteção do processo. Ele esperava o quê agora? Com essa posição, a gente dissesse o quê? Puxa, que bacana, ministro. Então tá tudo certo. Agora sim, todo mundo pode respirar aliviado, segue o jogo, né? O ministro só vendeu a sua participação num hotel para um fundo ligado ao investigado num processo que ele toca. Tá tudo certo. É um deboche. O Supremo gosta de se colocar como guardião da democracia, mas a democracia não se defende só com discursos solenes, se defende com gestos concretos de contenção, de alto limite, de prudência. A suspeição é um desses gestos, não é uma humilhação, ela é a higiene institucional. Não é a Polícia Federal que desmoraliza o tribunal ao pedir a suspeição. É a Procuradoria-Geral da República lavando as mãos e, principalmente, é o próprio Supremo Tribunal Federal que se desmoraliza quando se recusa a encarar um conflito óbvio, cristalino de interesses. E agora, há pouco, no começo da tarde,
Toffoli deu mais uma prova de que ele não está nem aí. Mandou a Polícia Federal enviar os dados dos celulares apreendidos e periciados na investigação para o Supremo Tribunal Federal. É um escárnio completo. Ainda não é uma questão de crime, é uma questão de credibilidade. E credibilidade não se lacra em cofre do STF. Em meio ao noticiário que parece um obituário diário de mulheres, hoje dá para a gente respirar um pouquinho diferente. O governo de São Paulo mobilizou 1.500 policiais, 700 viaturas e prendeu 430 agressores nas vésperas do carnaval. A operação, batizada de Carnaval Seguro, começou antes das 6 da manhã. Entre os presos, 45 foram flagrados com arma de fogo, ou seja, um potencial de tragédia evitado, né? Não é post em rede social, não é nota de pesar, é um mandado cumprido. O secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, lembrou que a ação segue uma linha que já vinha da Operação Era 2 no fim do ano passado, quando em dezembro foram 562 mandados cumpridos em todo o estado, mais de 1.800 policiais envolvidos. Não é um espasmo. Essa é uma resposta concreta a uma tragédia. É a decisão de retirar agressores de circulação antes que a próxima agressão vire de fato um feminicídio. A secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, disse uma frase simples, mas bem poderosa. Um agressor preso significa uma mulher, uma vida, uma família salva. Pode parecer só retórica, mas quando se olha para o número de armas apreendidas e para a recorrência dos casos de violência doméstica no país, essa frase ganha um peso muito concreto. E isso é o Estado se organizando para dizer que a violência não é um assunto privado e sim um problema público. O carnaval é alegria para muita gente, mas é também um período de aumento de risco para mulheres em geral, mas principalmente para as que já vivem sob ameaça. Quando o poder público antecipa esse dado e age antes da tragédia, ele faz o que se espera dele. Ele protege, impõe um limite, sinaliza que vai ter uma consequência. Claro que não resolve tudo, não elimina essa cultura da violência, né? Não garante que a gente não vai ver novas notícias dolorosas, mas mostra que tem um caminho quando tem uma decisão. E num país onde tantas vezes a gente se acostuma a contar as nossas mortas, né? Ver o Estado contando mandados cumpridos contra homens selvagens traz um tipo diferente de esperança, não aquela esperança ingênua, mas uma esperança pragmática, né? Que começa com a porta sendo batida antes que seja tarde demais. E a nova pesquisa Quest confirma o que já se desenhava, né? O país segue dividido e a eleição de 2026, se for entre Lula e um Bolsonaro, vai ser uma disputa de nervos. Lula aparece na liderança nos cenários de primeiro e segundo turno, mas a vantagem sobre Flávio Bolsonaro, que era de 10 pontos em dezembro, agora é de 5. Ainda não é uma virada, mas é um movimento bem importante, né? Na aprovação de governo, a estabilidade dentro da margem de erro. 49% desaprovam, 45% aprovam. É um país literalmente partido ao meio, né? A maior diferença entre aprovação e desaprovação nos últimos meses foi de 8 pontos, a menor de 4. Então não tem um colapso, mas também não tem uma lua de mel. E mais da metade dos entrevistados, 57%, diz que Lula não merece um novo mandato. Isso também é um sinal de alerta, mesmo para quem lidera. Do outro lado, Flávio Bolsonaro se consolida como nome da oposição, na ausência de Tarcísio de Freitas e do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio que tem reafirmado a intenção de disputar a reeleição ao governo aqui de São Paulo. De acordo com a Quest, o Flávio capta entre 87% e 93% do eleitorado bolsonarista e também avança entre a direita agora não bolsonarista. 69% sabem que ele recebeu o apoio do pai e cresce o número dos que avaliam que Jair Bolsonaro acertou ao indicar esse filho. Então tem uma coesão aí no campo da direita que está se formando que não tinha antes. O desafio é outro. O campo decisivo é o dos independentes, né, que representam 32% do eleitorado. Entre eles, a distância, que era de 16 pontos em agosto do ano passado, caiu para 5. Lula tem 31%, Flávio tem 26%. Mas 38% dizem que não votariam em nenhum dos dois nesse cenário. Então, esse é o dado mais revelador, né? Tem uma fatia expressiva do país que não se enxerga em nenhum desses dois polos. A rejeição é praticamente igual nos dois, 54% para o Lula, 55% para o Flávio. Entre os independentes, os dois batem 64% de rejeição. Então é uma eleição em que os dois líderes partem com o teto baixo, uma parede alta. Não vai ser sobre o amor, vai ser sobre medo, né? E a pesquisa confirma isso.
44% temem a volta da família Bolsonaro ao Planalto, 41% temem a reeleição de Lula. O país, então, não escolhe entre um projeto e outro, escolhe entre o que menos assusta. No campo alternativo, o PSD testou seus governadores, Ratinho Júnior é o melhor posicionado, com 8% no primeiro turno e 35% num eventual segundo turno contra o presidente Lula. Caiado e Eduardo Leite ficam ainda mais distantes, né? O centro ainda não conseguiu se materializar como uma opção competitiva. E enquanto não conseguir, a polarização vai agradecendo, né? A Quest não mostra uma virada iminente, mas mostra um alerta. Lula lidera, mas não empolga a maioria. Flávio cresce, mas tem uma rejeição simétrica a esse crescimento. E os independentes que decidem a eleição de fato estão menos convencidos do que já tiveram. Se o jogo ficar entre esses dois nomes, vai ser uma eleição muito apertada, tensionada e emocionalmente muito carregada, né? Não tem nenhuma onda à vista, não tem. Esse é um empate bem instável. Em eleição instável, quem erra menos leva. Não necessariamente por convencer o país, mas por conseguir assustar o país um pouco menos. E vem aí uma semana decisiva para o caso do Banco Master, né? A expectativa é que a Procuradoria-Geral da República pare de hibernar e se posicione sobre o relatório da Polícia Federal que menciona o ministro Dias Toffoli. Se houver um pedido de investigação formal ou uma sinalização sobre suspeição, o STF entra em modo crise. Se não houver, a crise muda de lado e vai permanecer, né, na percepção pública. No Congresso, a pressão por uma CPI ou CPMI do Banco Master também não deve baixar. A oposição quer capitalizar esse desgaste, enquanto o governo vai tentar conter a pauta e organizar a base no ano pré-eleitoral, que já começa totalmente polarizado, né? E no meio disso, a discussão sobre anistia, dosimetria, rearranjos da direita, vetos, não sei o quê, tudo isso segue em ebulição com muita articulação. E falando em articulação, tem também esse fator eleitoral. A Quest mostrou um cenário apertado entre Lula e Flávio Bolsonaro, então vem aí muita movimentação de bastidores, principalmente do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que está com o pé em cada canoa. Ainda tem testes de terceira via, mais discurso duro para mobilizar a base, menos espaço para moderação. O país entra numa fase em que cada decisão judicial e cada declaração política agora passa a ter peso de palanque, né? E quando a instituição vira palco, o risco é aquele que todo mundo sabe, que a política deixe de ser antecedente da eleição e passe a ser a própria campanha antecipada. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até a semana que vem.